E agora eu vou conversar com dois convidados muito especiais. Doutora Juliana Mendonça, biomédica esteta lá de Taubaté, e o Jairo, que veio falar sobre o mundo dos famosos e a harmonização facial. Então nós convidamos uma especialista e aquele que conhece do mundo das celebridades. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, Duda. 8 anos depois, o Jairo continua no Saúde Você aqui na Band Vale. Seja bem-vindo, Jairo. Obrigado, um prazer imenso estar aqui depois de 8 anos, né? Quanto tempo, né? Bom, Jairo, nós temos aqui uma missão, então você vai contar pra gente o que está acontecendo e a gente tem a opinião de uma especialista que trabalha na área de harmonização facial, especialista lá em Taubaté. Doutor, o que está acontecendo que a gente vê que muita gente tem optado por desfazer procedimentos estéticos, né? O que está acontecendo? Eu acho que as pessoas exageraram um pouquinho, né? Então agora eles perderam um pouquinho a identidade, então estão querendo mais o natural, buscando sempre a naturalidade mesmo. Então acredito que essa seja essa seja o fator, né? Uma alternativa para que eles voltem à naturalidade. Então eles estão diminuindo, tirando os procedimentos estéticos. Já aconteceu no seu consultório de alguém te procurar e falar: ai, doutora, eu não gostei da minha boca? Não, graças a Deus. Não, mesmo sendo feito por outro profissional, alguém procurar para desfazer, não aconteceu? Não. O que já aconteceu foi corrigir algum procedimento que não ficou muito legal, mas desfazer ainda não. Bom, a gente vê muito na mídia, a gente teve um caso há uns anos atrás, que foi do Lucas Luco, né, Jairo? Sim, ele inclusive passou por esse processo, né, da harmonização facial, mas o que acontece, Duda? Acho que as pessoas, elas procuram esse tipo de harmonização, só que acaba caindo na transformação, né, doutora? Eles buscam harmonizar, mas se transformam. Aí acaba não gostando do resultado, que foi o caso do Lucas Luco, que acabou não gostando, né, e mexeu inclusive com a autoestima dele, né, e se arrependeu. E tem muitos casos que a pessoa se arrepende e é difícil fazer o retorno também, sim, né, doutora? Sim. Dependendo do que foi usado, pode ser irreversível, né? Sim, existe alguns procedimentos estéticos que não tem como reverter, né? Mas o ácido hialurônico, que a maioria das pessoas colocam hoje em dia para fazer a tal da harmonização, que na verdade é uma transformação, dá para reverter. Jairo, você acha que as pessoas estão ficando tudo iguais? Estão ficando tudo igual. Cara igual. Tudo a cara igual, tudo com a cara quadrada, né? Estão procurando harmonizar, mas estão ficando tudo com a cara quadrada. É que nem o dente, né? Exatamente. Tá todo mundo com o dente cerradinho, branquinho. Todo mundo. E o mais engraçado é que, assim, hoje em dia, em qualquer lugar que você vai, qualquer esquina que você vai, você tem um profissional, uma pessoa que diz que é profissional, né? Que faz harmonização. O caso do sorriso que você falou, dos dentes, né? Das lentes de contato. Qualquer lugar hoje, você vai em qualquer dentista, já está fazendo lá as resinas, as lentes de contato. E é importante a gente falar aqui, justamente, seu programa que trata justamente sobre saúde, né? Qualidade de vida das pessoas. É importante a gente ressaltar sobre a importância de procurar um profissional, né, Duda? É importante buscar um profissional, um especialista, porque ele tem um olhar diferenciado, né, doutora? Estudou para aquilo. Porque a pessoa, ela formar numa faculdade é uma coisa, mas imagina quanto você já não estudou para fazer o que você faz hoje. Sim, né? Sim. O problema das pessoas é que às vezes elas se acham... Se intitulam. Exatamente, né? Então o profissional, na verdade, ele tem que ver um conjunto. Não é simplesmente colocar a boca em todo mundo ou simplesmente colocar malar ou um mento nos homens, né? E deixar todo mundo com o rosto igual. E sim valorizar o que aquele paciente tem. Dentro do mais natural possível, que é o que valoriza a beleza. Exatamente. Então tem gente que não precisa pôr boca, né? Tem gente que não precisa de um mento. Então a gente tem que avaliar isso no paciente. E também o psicológico, né? Porque às vezes o paciente chega querendo transformar. O profissional, ele tem que ter a sensibilidade, né? De perceber isso, que o paciente está querendo algo exagerado e não fazer. Você percebe que o paciente chega no consultório falando: doutora, eu quero fazer isso, porque parece que é uma receitinha de bolo, né, que o Jairo falou, a cara quadrada, né? Feito um trabalho com essas pessoas, assim, a pessoa chega no consultório para, quero fazer harmonização facial. É feito um trabalho de conscientização com essas pessoas antes? O profissional faz isso? Então, olha, você deve fazer. Sim, tem que fazer, né? Então, eu como profissional, quando o paciente chega falando, eu quero harmonizar, eu pergunto para ele, o que você entende por harmonizar? Para eu entender o que ele quer. Aí, na verdade, eu entendo que ele quer transformar. Eu falo, não é assim. Então, através da minha consulta, da minha avaliação, do meu olhar clínico, eu vou falar para ele o que vai melhorar, o que vai deixar ele mais bonito, mais jovem, sem a necessidade de transformar.
E o paciente questiona, doutora, mas eu queria fazer isso, porque o pessoal quando fala de estética, vamos combinar, né? As pessoas querem mexer e já vai com a receitinha de bolo. Tem pessoas que levam até foto, não tem? Pessoas que levam foto, eu quero a boca. Quero ficar parecido com tal fulano. Eu quero, assim, né? Não, sim, mas eu tive um caso da paciente questionar de querer colocar muito a boca, mas eu falei, não, aqui não dá mais, né? Tem que parar, exagerar mais do que tá, vai ficar feio. Mas e dá pra colocar muito produto? Aí começa a correr o risco, né? Sim. Daí começa a correr o risco de poder necrosar, de alguma coisa assim. Então, existe boca, sim, que tem espaço para colocar, mas daí fica desarmônico com o resto do rosto. Fica feio, né? Exatamente, né? E aí tem, obviamente, dependendo do uso do produto, né? Se for, por exemplo, um ácido hialurônico, usar produtos para fazer a remoção. É possível também remover se a pessoa não gosta, né? Porque às vezes, igual o Lucas Luco, né? Ele não se reconhecia mais. Ele conseguiu reverter? Me parece que está em processo, né? Tá finalizando. O ideal seria o mesmo profissional que fez reverter, porque ele sabe o local, a quantidade, onde tudo certinho, né? O outro profissional que for remover vai ter um pouquinho de dificuldade, sim, mas vai devagarzinho, né? Consegue reverter. Mas o que a gente vê muito é, por exemplo, as pessoas que procuram esses profissionais e quando elas não gostam do resultado, elas acabam procurando outro profissional para fazer. Para resolver porque o problema. Como não gostou daquele primeiro, acaba, né? Para resolver o problema, procura um outro. Isso também é um pouco arriscado, né? Exatamente. Porque o profissional vai mexer numa coisa que não foi ele quem fez, né? Não foi ele que colocou. Eu tive, né, como eu falei, um caso que a paciente me procurou e pedi para ela voltar. Mas daí ela falou que não queria voltar. Eu expliquei toda a parte do profissional também. Falei, eu não estava lá, eu não sei o que vocês conversaram, se foi um acordo do tratamento entre você e o profissional, ou se você queria, o profissional fez. Porque o paciente também conta história. Exatamente. Então, às vezes, o paciente quer e o profissional acaba fazendo. Né? Então, acho que aí não pode deixar o paciente decidir por si. Né? Mas daí eu sempre peço para voltar, porque eu não gosto de colocar a mão. Já tive um casinho só, mas foi muita conversa. A gente vê muito a ansiedade da pessoa de querer fazer o procedimento estético, ela esconder informações, por exemplo, numa anamnese. Então, por exemplo, o paciente está fazendo Roacutan, pode fazer procedimento estético? Não. Não pode? Não. Então, eu estava conversando com uma biomédica ontem e a gente estava falando exatamente disso, né? A paciente teve um problema e aí o que aconteceu? Voltou pro consultório e aí começa a investigar. Na ficha estava que ela não estava fazendo nenhum tipo de tratamento. Aí descobriu-se que ela acabou afirmando que estava tratando com Roacutan. Aí descobriu por que nas outras clínicas que ela passou, ela não fez o tratamento. Porque ela já tinha descoberto que cada vez que ela falava que estava fazendo o tratamento com Roacutan, o profissional não queria colocar a mão. Então ela foi na clínica e falou que não estava fazendo nada. Olha o risco que essa menina colocou sobre um procedimento que pode ser algo irreversível até. Colocou um risco para a própria vida e deixou o profissional numa situação difícil, né? Por isso é muito importante, agora eu puxando uma sardinha pro lado dos profissionais, tomarem muito cuidado, fazer todo um protocolo, né, doutora anamnese, ter tudo documentado, assinado pelo paciente, porque a gente vê de tudo. E é impossível, uma pessoa tá tomando um remédio na casa dela, sabe não te contar, você não tem como saber. Então esses protocolos, eles asseguram o profissional, inclusive em um caso como esse, né? Foi uma irresponsabilidade, uma menina nova queria fazer, mas colocou a vida dela em risco e a carreira até do profissional, porque dependendo do que acontece, acaba com a carreira da pessoa. Com certeza. Agora, a prótese de silicone é uma coisa engraçada. Entrando até nesse gancho que a gente tá falando de estética, vocês sabem que eu tava vendo, um monte de gente tá removendo prótese de silicone. A estética tá começando, o pessoal, a ter um pouco mais de pé no freio. Né? Tem muita gente removendo. A Deolane, por exemplo, né, Jair? A Deolane, questão da boca, né? Ela fez a boca. Ela achou que foi muito. Achou que foi muito, já tá no processo também de remover. Disse que vai colocar novamente, só que agora quer um pouquinho menor. Tá tendo mais cautela, né? Isso, então eu acho que não teve planejamento, né? Porque se fez e ficou grande demais e vai querer remover, então porque já desde o início já começou errado. Né? Exatamente, porque 1 ml não deixa nada exagerado. Sim. Então, assim, pode ter colocado a mais. O produto adequado também para deixar a boca, principalmente a boca, né? Para ser
um produto mais maleável, um produto que deixa mais bonita a boca. Agora, se você coloca um produto pesado na boca, em grande quantidade, aí fica feio realmente. Eu tenho acompanhado, tenho visto esses últimos dias, né? Até porque eu faço biomedicina e agora fazendo estágio na área de estética, então eu tenho acompanhado bastante. Eu vi a Mara Maravilha também, que fez procedimento, e aí é o que o Jair falou, vai num lugar, depois vai em outro, né? Os próprios artistas fazem isso, eles não retornam no profissional que fizeram, eles vão em outra clínica para resolver o problema. Mas a gente percebe que o pessoal está começando a ter um pouco mais de cautela. Eu acredito que a rede social, apesar de ser uma vitrine, as pessoas têm que tomar cuidado com aquilo que elas consomem. A rede social, eu acho que ela é meio tóxica, dependendo da situação. Sim, né? muito. Você percebe isso também? Já? Bom, você lida com esse mundo dos famosos, então você vê aí o que as pessoas sofrem. Mas imagina na área de saúde, você lidar com uma toxicidade dessa. É muito complicado. sério, né? É uma vida. Sim. E o número de artistas aí que se arrependeram, né, dos procedimentos é gigantesco. A gente tem o caso também da Gisele Bündchen, né, da prótese de silicone. Também a Débora Seco se arrependeu. Botox, então deu um número grande aí, principalmente de artistas que têm se arrependido. E as pessoas que não são artistas, elas pegam essas pessoas que são famosas, né, como referência. E acabam querendo fazer também para ficar parecido com aquele artista e vai em um lugar que não é profissional. Né? E isso aí acaba gerando toda uma complicação de saúde aí para a vida da pessoa, né? Sim. Eu acho que tem que tomar muito cuidado porque a gente está falando de saúde. Então, também, eu particularmente, como eu trabalho nessa área, eu acho que os profissionais também estão exagerando um pouco no despertar do desejo dos pacientes. Então, eu acho que estão ferindo muito código de ética. Eu vejo muita coisa sendo postada que eu falo, não há necessidade disso. Eu acho que tudo a qualquer custo, porque tem profissionais e profissionais. Né? Então, as pessoas estão se encantando muito. Você fala com uma pessoa, hoje o sonho dela é fazer harmonização facial. O sonho, qual é o seu sonho? Nossa, meu sonho é tantas outras coisas, meu sonho é fazer harmonização. E, por exemplo, ó, longe de mim aqui falar mal dos salões de beleza, não. Mas, por exemplo, hoje eu conheço alguns salões onde tem profissionais lá que fazem esse tipo de trabalho, mas não tem uma formação. Salão de cabeleireiro? Salão de cabeleireiro. Com um esteticista lá que faz procedimento de harmonização, que faz botox, só que não tem não é um profissional. Dói até o ouvido, né? Sim. No salão de cabeleireiro, gente. Imagina só o ambiente, né, que tem que ter todo um preparo, um ambiente clínico para você fazer um procedimento como esse, toda sepsia. Você imagina fazendo um salão de cabeleireiro? Mas não existe um órgão que fiscaliza esse tipo de situação? Sim, a Anvisa. Existe locais ideais para poder trabalhar, Lógico. né? Então a Anvisa, ela é um órgão que ela monitora isso, né? Então será que tem? Não, e procedimento invasivo, né? Procedimento invasivo corre risco de infecção, pode trazer uma complicação muito maior para a saúde da pessoa. Sim. Que cabeleireiros são esses que você anda andando por aí? E a gente tem tantos exemplos, né, de procedimentos que não deram certo e que acabou prejudicando muito a paciente. A gente teve o caso da Andressa Urach, né? Nossa. Naquele tempo lá que passou por todo aquele problema. Tivemos Mas as pessoas têm memória curta, Jairo. Sim, exatamente. Tivemos também o caso daquela influência digital lá, que é da Paraíba lá, me fugiu o nome dela agora, Camila Ockers. A Camila Ockers que passou por um verdadeiro horror, né? Que fez um procedimento que não deu certo, necrosou completamente a parte de trás dela, ficou completamente necrosada. Então, assim, as pessoas têm o exemplo, né? Do que não dá certo e do que dá certo. E a gente vê nas redes sociais que é como se nada tivesse acontecido. As pessoas continuam indo assim, a lá vão ter. Eu quero pedir a opinião da doutora Juliana, e o Jair aproveitar e falar um pouco sobre isso. A gente viu aí nesses últimos dias o caso da Joelma, né? Que chocou as pessoas, né? Eu vi, até fiquei muito triste de ver a Joelma fazendo um show e ela teve Covid e não foi só uma vez. E o pessoal na rede social, como eu falo, a rede social, né? Sempre sendo ali os julgadores da vida alheia, mas a assessoria dela se pronunciou, os né? Juízes da internet. A vida dela, a assessoria dela se pronunciou, né? Isso, a assessoria depois, né, que o vídeo e as fotos vazaram aí nas redes sociais, repercutiram bastante, foi um dos assuntos mais comentados, inclusive no Twitter, foi pro Trend Topics do Twitter lá. A assessoria veio a público dizer, e depois a própria Joelma também explicou, que foi por conta de sequela da Covid.
Ela havia pegado Covid já pela 4ª vez. Nossa. E acabou ocasionando esse inchaço aí. E aquilo causou assim, um espanto muito grande nos fãs. Nas redes Sim, sociais, foi um alvoroço, um espanto muito grande nos fãs. Ela aparecer completamente, né, com aquele rosto inchado. E aí vem aquela questão das redes sociais. As pessoas... Foi procedimento estético que não deu certo. O que a assessoria falou, aí já falaram que não, que era procedimento que não deu certo. Inclusive, recentemente, teve a Sociedade Brasileira de Dermatologia, deu entrevista para Isto É, e eles explicaram, né, a situação. Falaram que é comum ter esse tipo de inchaço também em pessoas, por exemplo, que fazem aplicação de ácido hialurônico, né, que tem algum procedimento estético, é comum acontecer esse tipo de inchaço. Procede, doutora? O que você tem a dizer sobre isso? Pode ser, sim, um ETIP, que a gente chama, que é um edema transitório intermitente persistente, não somente pós-Covid, mas pode surgir devido ao sistema imunológico da pessoa. Então, qualquer pessoa pode vir realmente ter o ETIP, que é esse inchaço exagerado. Quando a gente faz procedimento com grande quantidade, com volume, às vezes, é muito mais fácil. Mas, às vezes, até em olheira, já teve casos de colocar pouco material e a pessoa vir a ter o ETIP. Não necessariamente pós-Covid, mas pós alguma inflamação, pós alguma doença que ocasionou o ETIP. Tá? Então, assim, a dermatologia se pronunciou através da revista Isto É, a assessoria se pronunciou, a gente está aqui com uma outra especialista que é especialista na área estética falando que realmente pode acontecer e eu acho que isso é importante, né? As pessoas começarem a respeitar, porque assim, uma coisa é a minha opinião, outra coisa é o que realmente pode ter acontecido, que é uma pessoa que, quer queira, quer não, teve Covid, passou por um processo inflamatório, a gente sabe que o Covid, ele dilacera muitas vezes a vida das pessoas. E aconteceu com ela. Então, assim, eu acho que cabe às pessoas ter um pouco de entendimento, porque é muito triste você ver, né, nas redes sociais as pessoas tratando dessa forma. Só que assim também, Duda, eu entendo o lado dela, né, dessa questão dos fãs, de querer fazer o show, não deixar de fazer o show, né, por conta dos fãs. Mas ela tem que ver também primeiro a saúde dela. Exatamente. Eu vou dizer por mim, eu jamais iria fazer um show estando naquela situação. Mas ela tá bem, né? Eu vi que ela tá melhor, graças a Deus. Sim, agora já tá se recuperando mais aí, né? Já passou aí vários dias aí, já tá se recuperando bem. Mas fica o alerta, né? Doutora, a ETIP, né, que você tá explicando, ETIP. Qualquer pessoa que tenha procedimentos estéticos e passe por um processo inflamatório, quer dizer que pode ocorrer ETIP? Pode ocorrer. Não tem como eu falar que você vai ter, a outra pessoa não vai ter. Qualquer sistema imunológico pode vir a desenvolver a ETIP, dependendo do tratamento e do procedimento que é feito, né? Pode ser tardio, né? Como eu falei, é transitório, mas pode ser tardio, pode ser depois de um ano, porque o ácido hialurônico, ele tem um conservante na composição dele, né? Então, esse conservante pode vir a dar esse inchaço depois de muito tempo. E aí, espera o inchaço sair, ele vai desinchando naturalmente? Daí tem que entrar com medicação, né? Às vezes até remoção do produto. Pode precisar remover? Pode, às vezes é necessário, né? Se você vê que o negócio está persistente, tendo uma durabilidade exagerada naquele inchaço, você pode estar removendo daí também. Aí a importância de fazer com profissionais que façam um trabalho correto, né? Exatamente. Que você faça com algo que possa realmente ser removido. Conversei com a doutora Juliana Mendonça de Taubaté, que esclareceu aí pra gente um pouco dessa polêmica do que estava em torno da história da Joelma e esclarecendo que sim, é possível uma pessoa passar por um processo inflamatório e tendo procedimentos estéticos vir a ter esse inchaço. Conversei com o Jairo Rodrigues, que fala aí do mundo das celebridades. O Jairo tá com alguns veículos também agora, né, Jairo, que você tá escrevendo. Tá escrevendo pro Saúde Você também, toda semana. Isso, pro Saúde Você, toda semana aí. Muito feliz de estar aqui hoje com você, depois de 8 anos, voltar ao Saúde Você. Um programa que realmente fala de saúde, qualidade de vida. Parabéns a você, parabéns a toda a equipe aqui por trazer informação de qualidade pra gente. Tamo junto. E agora no Vale do Paraíba. Isso aí, Vale. Doutora, obrigada pela sua participação, por ter abordado esse assunto, né, e ajudado a esclarecer aí para as pessoas que estão nos acompanhando, que todo mundo ficou sabendo, foi uma repercussão muito grande. Então nós escolhemos a doutora Juliana para vir abordar esse assunto por ser uma especialista na área. Obrigada mais uma vez, voltem mais vezes. Voltarei.